E aí, gente bonita, como estamos por aí? Hoje, dia 30 de maio de 2022, a gente dá início a uma nova lunação. A lunação é o ciclo lunar. A Lua demora 4 semanas para encontrar o Sol novamente. Hoje, ela encontrou o Sol no signo de Gêmeos, no mesmo grau, minuto e segundo. E quando isso acontece, a gente tem o início de uma nova lunação. Bom, e a gente tem um encontro marcado toda lua nova para a gente refletir sobre as principais tendências dessas 4 semanas que vem a seguir e em que a gente vai ver desenrolarem assuntos ligados ao signo em que Sol e Lua se encontraram. A gente está falando do signo de Gêmeos, que é um signo do elemento ar, ligado a movimento, dinamismo, troca, ideias, informação, pensamento e intelecto. E eu tô aqui pra gente conversar sobre isso e a gente se ajudar, trazendo conscientização para as energias que vêm nos atravessar nas próximas 4 semanas, pra gente saber quais caminhos vão estar abertos, quais cuidados que a gente precisa ter em relação aos principais desafios desse céu que nos ajuda a entender o que acontece aqui embaixo. Eu me chamo Múcia, sou astróloga, massoterapeuta e também professora de yoga e vamos junto pra gente conversar sobre esse céu de turbilhão que vem com essa alunação geminiana. De início já vou falar que essa mudança que eu resolvi fazer de passar uma temporada aqui pela Europa, viajando, descobrindo, desbravando, ela agora tá me dando um trabalhinho dobrado. Agora eu estudo 2 céus diferentes. Mas o céu não é o mesmo, Múcia? Sim, o céu é o mesmo para todo mundo. Os planetas estão lá transitando pelos signos, se encontrando, e isso vale para todos. Então a gente tem as tendências gerais. Mas quando a gente vai fazer um estudo mais aprofundado sobre as previsões e tendências para um determinado grupo de pessoas, para uma pessoa específica, a gente tem que levar em consideração aonde isso está acontecendo. É por isso que num atendimento personalizado, por exemplo, quando a gente quer fazer previsões anuais para alguém, a gente pergunta onde essa pessoa passou o aniversário, onde essa pessoa vive, porque o céu ele vai ativar diferentemente diferentes lugares e pessoas e povos e culturas. Bom, então eu resolvi, a partir de agora que eu estou fora do Brasil, fazer os 2 estudos e explicar para vocês algumas nuances de diferença, que são até bem interessantes para a gente compreender um pouquinho mais como a astrologia pode nos ajudar. Então a primeira coisa que a gente tem que levar em consideração é que a gente, ao longo dessa alunação geminiana, que vai agora do dia 30 de maio de 2022 até o dia 28 de junho de 2022, quando começa a próxima alunação, que é a alunação canceriana, a gente tem dentro desse ciclo de 4 semanas, a gente vai viver vários pontos importantes. Então, primeiro eu vou falar aqui um resuminho das principais datas desse ciclo, você já pode anotar aí, porque isso pode te ajudar a tomar decisões de quando marcar determinados compromissos e quando evitar determinadas marcações. Primeiro de tudo, que essa é uma alunação geminiana e Gêmeos é um signo regido por Mercúrio e Mercúrio está agora em movimento retrógrado. Isso é um fenômeno visual, então os planetas eles não têm a órbita semelhante da Terra, então algumas vezes quando eles atravessam ali um caminho que é diferente, a gente tem uma visualização de como se esse planeta estivesse andando mais devagar e voltando um pouquinho. Quando a gente tem essa visualização, isso nos ajuda a entender que os assuntos regidos por aquele astro dentro da astrologia são assuntos que precisam ser redesenhados, revisitados, reajustados. Então, todo mundo, acho que muita gente já ouviu falar que quando tem retrogradação de Mercúrio, a gente tem falhas de comunicação e a gente tem renegociações e reajustes que podem ser feitos e que é interessante que a gente faça isso nesse período. Então, quando a gente vive a retrogradação de astros, é muito interessante que a gente dê uma olhadinha um pouquinho para trás antes de avançar. É quase como se a gente tivesse uma nova chance de oferecer aquela proposta que foi rejeitada antes, de conversar com alguém que ali atrás não deu certo e num determinado momento com novas informações, com novos elementos, a gente pode ajustar um acordo ou uma negociação melhor e etc. É um período em que algumas coisas se atrapalham, a gente vive também imprevistos, surpresas, atrasos, desencontros, mas é como a gente sempre sabe que os desencontros nos levam a outros encontros e a outros caminhos. Isso tudo é muito importante porque ao longo desses primeiros dias dessa alunação a gente ainda tem
Mercúrio transitando em movimento retrógrado, mas a retrogradação se encerra no dia 3 de junho, que é quando as comunicações enfim, todas as negociações vão começar a avançar e se alavancar de novo. Então, muitas vezes, a gente vive um período um pouco confuso, cheio de informações durante a retrogradação, que é um convite para desaceleração, para a gente lá na frente conseguir começar de um novo lugar. Bom, então a gente vai ter o fim da retrogradação de Mercúrio no dia 3 de junho. Próximo dia importante, data importante, é quando a Lua atinge o quarto crescente, quando se inicia a fase crescente, que é uma fase em que a gente precisa focar em agir e em cultivar e nutrir os caminhos que a gente pensa interessantes pra gente ao longo desse ciclo. A Lua Nova, que é esse momento em que Sol e Lua se encontram no céu, ela é um momento de noites escuras. Então é um momento ideal para a gente ir tateando, sentindo a troca de energia. A gente acabou de sair de uma lunação que foi muito intensa, que veio depois de uma lunação intensíssima ariana. Essa foi ainda mais intensa porque a gente viveu 2 eclipses. Foi uma lunação que envolveu aspectos com Urano, que é um astro que fala de movimentações e mudanças abruptas e radicais. Então a gente teve tanto encontros e aproximações abruptos e radicais, como desencontros e desmoronamentos e términos e encerramentos e alterações também muito bruscos. Essa é uma alunação que promete ser um pouquinho mais suave que as últimas 2. Então vamos aproveitar esse período aí, né, entre praticamente o mês de junho inteiro, em que a gente vai ter uma sensação maior de leveza. A leveza é uma característica geminiana. E quando chega o quarto crescente, a gente vai ter um pouquinho mais de clareza. Algumas coisas já vão ter avançado, algumas pautas ali já vão estar mais esclarecidas. A gente já vai estar entendendo um pouco melhor o que a gente deseja desse ciclo. E assim a gente vai conseguir, a partir do dia 7 de junho, plantar e fazer acontecer o que a gente quer, mas vai ter que lembrar que vai ter que ter mão na massa, esforço e trabalho. Bom, a lua cheia, que é o momento do ápice do ciclo lunar, é quando o Sol está transitando pelo grau, minuto e segundo oposto ao que está a lua no signo oposto complementar. Então a gente vai ter uma lua cheia sagitariana. Sagitário é o signo oposto complementar de Gêmeos, signo no qual o Sol está transitando no momento. A lua cheia vai ser no dia 14 de junho, pela manhã, e à noite a gente já vai ter o ingresso da lua no signo de Capricórnio. A gente vai desenrolar e desenvolver as conversas sobre isso lá pra frente. O quarto minguante vai ser atingido no dia 20 de junho e a gente ainda nesse mês, ainda dentro dessa alunação, vai viver o solstício, e aí que entra a diferença crucial do que a gente está vivendo aqui na Europa e o que está sendo vivido no Brasil. Porque no hemisfério sul a gente tem as estações do ano alternadas em relação às estações do ano aqui no hemisfério norte. Então, enquanto aqui a gente vai viver o solstício de verão no dia 21 de junho de 2022, quem está no hemisfério sul vive o solstício de inverno. Então, os 2 mapas, né, o mapa dessa alunação no Brasil e o mapa dessa alunação, considerando aqui o fuso horário português, eles trazem elementos bem fortes em relação a essa diferença. Se aqui na Europa é um período de aumento, de expansão, de êxtase, de as pessoas quererem sair de casa porque as temperaturas estão subindo e tem muita empolgação, muitos encontros, muito movimento, no Brasil e nos outros países do hemisfério sul, essa é uma alunação que está convocando para um período de maior oscilação, um pouco de introspecção também, mudanças. E aí a grande chamada é entender que existe uma interseção entre essas 2 noções de que é preciso nutrir aquilo que nos mantém acesos. No hemisfério sul, isso vai demandar um trabalho interno. Então, um período ali de maior recolhimento, amadurecimento para lidar com situações de intimidade e de partilha. Enquanto no hemisfério norte, a gente tem uma grande chamada para sair para a rua, para dialogar com pessoas diferentes e viver movimentos diferentes, falar, colocar para fora o que precisa ser dito. Em relação ao hemisfério sul, eu pedi um conselho para um oráculo, tirei 2 cartinhas, uma para o hemisfério sul e outra para o hemisfério norte. Para o norte saiu justamente uma carta ligada a êxtase, animação e entusiasmo, sobre se dar a oportunidade de viver uma novidade. E para o hemisfério sul, a carta que saiu foi a da beleza, pedindo que a gente nutra caminhos que são leves, que são belos pra gente. E eu achei muito bonito como
São dois mapas diferentes, mas que versam mais ou menos sobre a mesma energia, que é a energia do cuidar do nosso sentimento, honrar a nossa individualidade. A gente está com um céu aí muito poderoso no início dessa alunação, afinal a gente tem Marte, que é o astro da ação, conjunto a Júpiter, que é o astro da expansão, ambos no signo de Áries. E isso fala de uma alunação, né, que traz como tendências muito fortes a coragem, a independência, a vontade de viver, as decisões, a assertividade, o desejo de se posicionar, a franqueza, a abertura para novos caminhos. Quando eu fui fazer atendimentos preditivos ao longo desse ano todo e até no ano passado, algumas pessoas que eu atendi, fiz previsões para 2022, eu dei o conselho e a sugestão, né, de que as pessoas levassem em consideração que a gente está vivendo em 2022 um trânsito muito intenso de Júpiter transitando pelo signo de Áries, Marte transitando pelo signo de Áries. Para vocês terem ideia, Marte transitou por Áries no segundo semestre inteiro de 2020, só que a gente estava com uma configuração ali muito pesada, crises políticas, crises econômicas, muita desconfiança. E Marte, basicamente, ação, no signo em que ele é regente, que é Áries, fala da gente dar a força máxima. É nosso quando a gente está com muito vigor, muita energia, muita vitalidade, muito desejo de fazer acontecer, muita vontade de se ver livre, de se ver independente. Só que no contexto da pandemia, ali naquele período de maior isolamento, a gente deu tudo da gente e terminou exaustos, né? Porque a gente não sabia o que viria pela frente. Depois vieram algumas recompensas, mas elas ainda virão, porque ali a gente trabalhou muito para coisas que vão reverberar a longo prazo. A gente estava ali numa configuração muito densa, muito pesada. E agora a gente vive um céu muito diferente, principalmente nessa alunação, que vai falar sobre encontros, desencontros, tecnologia, meios de comunicação. A gente vai viver aí um ciclo realmente até 28 de junho de muitas novidades, de muitas propostas, possibilidades, oportunidades. Mas a gente também vai precisar lembrar de cultivar um centramento e um ancoramento muito maior. Porque as maiores tendências são impulsividade, precipitação, é você ver o que deu certo pro outro e achar que é isso que vai dar certo pra você e querer largar tudo que você estava fazendo para ir lá pro caminho do outro. E não é bem por aí. A gente precisa saber discernir dentro desse mar de novidades o que realmente faz sentido a gente experimentar. Sim, é um movimento de experimentações, como eu sempre falo, a temporada geminiana não vem para esclarecer, ela vem para confundir, ela vem nos mostrar que existem 1001 formas de viver, 1001 possibilidades, perspectivas, e que é delicioso a gente poder mudar de ideia e tomar outras direções. Mas se a gente não se conhece, a gente pode acabar se perdendo nesse mar de possibilidades. Então é preciso muito que a gente cultive esse trabalho interno. Quem é você? Quais são os seus ideais? O que você tem desde 2019 transformado tão intensamente dentro de você, que te trouxe ao lugar onde você está agora e que você não quer mais abrir mão? O que é aquilo que você achava tão importante, que você conseguiu se desapegar, se afastar? E o que você solidificou e fortaleceu nesses últimos anos? Eu acho que é um pouco por aí que a gente tem que olhar para tomar as decisões ao longo dessa alunação que promete muito movimento e pouco tempo para assimilar, pensar e digerir. A gente começa aí essa alunação num céu em que Mercúrio está fazendo um aspecto desafiador aí com Saturno, e até o dia 12 de junho esse aspecto está no ar. Isso fala muito sobre a tendência a gente se sentir sobrecarregada mentalmente, a cabecinha tá dando tilt, fala da gente tá com inseguranças e defensividade bem acesas. Então a gente vai ver pessoas sem tempo, paciência ou até sem a sensibilidade de poder nos ajudar, porque vão estar ocupadas com suas preocupações, seus estresses, suas ansiedades, seus medos, suas inseguranças. Então é uma alunação em que a gente vai precisar se exceder até, eu diria, na empatia, onde a gente puder pausar, desacelerar, ouvir o que o outro tem a dizer. Isso vai nos fazer ser um ponto fora da curva, porque a maioria das pessoas vai estar impregnada de preocupações e pensamentos, estresse, cansaço, e não vai estar tão disposta a ajudar as outras pessoas e se conectar. Também é um momento de maior desconfiança, as pessoas menos disponíveis ali para essa troca, quando na verdade tudo que o período quer é que a gente lembre que a gente não precisa trabalhar sozinho, que a gente pode somar forças, se unir a outros projetos, a outros profissionais, a outros amigos e realmente se voltar com mais elementos, mais recursos e com mais leveza para novidades, para caminhos diferentes e diversificados. A multiplicidade, a diversidade, aí são palavras-chave do signo de Gêmeos.
É imprescindível que a gente dirija o nosso potencial criativo com foco e concentração. Como a gente tem uma tendência maior a dispersão ao longo de um céu geminiano, né? E com esse vigor, esse fogo todo do Áries, ali do Júpiter e do Marte em Áries, é muito importante que a gente saiba que tem muita energia aqui dentro, só que ela precisa de direcionamento, foco e estruturação, pra gente não acabar indo na impulsividade e fazendo as coisas com falta de planejamento. Quando fui falar das previsões para 2022, uma das coisas que me preocupava muito foi realmente esse trânsito de Júpiter pelo signo de Áries, simultâneo aí, né, com essa conjunção com Marte em Áries, porque, dentre outros elementos, isso fala muito de uma debandada geral de lugares que a gente associava à segurança, o que às vezes é bom a gente sair da nossa zona de conforto, mas muita gente confundindo coragem com imprudência e falta de planejamento, o que fala de muita gente se demitir sem o menor planejamento de como empreender e romantizando novos caminhos. Então, se você sonhou algo por muito tempo e agora você tem muita coragem de fazer acontecer, faça, mas não sabota esse plano fazendo tudo de maneira atrapalhada, impulsiva, não respeitando o tempo das coisas. Vai lembrando que em tudo que a gente começa, a gente vai começar de um lugar menos experiente. Então é bom que a gente vá devagarinho, construindo, se lapidando, sabendo que o produto final do que a gente vai querer construir lá na frente vai ser muito diferente desse do começo. E tá tudo bem, é sobre isso, é sobre aprender, sobre se desenvolver, experimentar coisas novas, mas realmente honrando também a necessidade do planejamento. É uma alunação em que a gente vai ter grandes oportunidades de romper ali com o senso de não merecimento, com aquela coisa de sempre deixar os nossos planos para depois e priorizar o dos outros. É uma alunação em que a gente vai conseguir ter muito mais força e foco para se voltar para aquilo que é muito autoral, autêntico e importante para a gente. É uma alunação que favorece aí ideias inusitadas, inovação, inventividade, criatividade e intuição. A gente está com maior capacidade argumentativa, então conseguimos convencer pessoas, conseguir apoio. E a gente precisa lembrar que para a gente ser líder e um bom líder, né, a gente precisa encarar a responsabilidade de frente e não fugir dos problemas e ficar na procrastinação. Esse vai ser também dos grandes desafios desse ciclo, naquele mar de acontecimentos, a gente lembrar que a gente precisa de foco, disciplina, esforço, constância, dedicação. A gente também vai viver aí o amadurecimento realmente através das conexões, das situações de intimidade, da partilha com o outro. E logo no dia seguinte que Mercúrio sai do movimento retrógrado, a gente tem o início do movimento retrógrado de Saturno. Saturno é um astro que rege a responsabilidade, o trabalho, as obras, reformas, estruturações, né? Rege coluna vertebral, estrutura óssea, dentes, cabelos. Quem tem questões mal resolvidas com o próprio trabalho, com as responsabilidades, quem constrói uma vida amparada em bases que não tem a ver com os princípios e a forma de viver natural dessa pessoa, geralmente apresenta problemas de saúde relacionados a essas partes do corpo que eu mencionei. Já atendi várias pessoas que se espantaram bastante quando eu trouxe essa informação, por serem pessoas que tiveram, por exemplo, problemas crônicos de coluna, problemas capilares, problemas dentários, problemas nas articulações. Isso muitas vezes pode ser resolvido através de um trabalho de autoconhecimento que permita que a pessoa entenda o que ela tem feito, que está um pouco desalinhado com o que tem a ver com a personalidade dela. Muitas vezes a gente copia modelos e moldes da vida de outras pessoas e acaba aprisionada e sugada numa estrutura que não faz sentido pra gente. Eu, nesse momento, faço parte da geração da geração de Saturno em Aquário, e nós da geração de Saturno em Aquário estamos vivendo nossos retornos de Saturno. Minha mãe também, eu nasci no momento ali do retorno de Saturno dela, ela também está vivendo já o segundo retorno da vida dela, eu estou vivendo o meu primeiro. Esse é um assunto que a gente depois pode falar um pouquinho, dar uma aprofundada sobre esse assunto. Tem um atendimento voltado só para essa fase da vida que pode acontecer até 3 vezes pra gente. Mas realmente é um momento em que é muito importante a gente dar uma desacelerada e olhar para as nossas estruturas e bases que têm nos amparado, nossos relacionamentos principais, o nosso trabalho, o nosso ganha-pão, os nossos hábitos físicos, para a gente entender como que a gente está. Se a gente realmente está fortalecida nessa base, essas bases estão sólidas, bem ancoradas, ou se a gente está toda embaralhada porque está construindo nossa vida em cima de bases instáveis. O movimento retrógrado de Saturno
ele vai afetar todos nós, né? Não tô falando especificamente só da galera que tá vivendo o retorno de Saturno, mas pra gente o negócio é revisar e reavaliar as decisões tomadas nos últimos meses, desde que Saturno ali ingressou em Aquário, que foi no final de 2020, tudo que é ligado a responsabilidades, trabalho, essa estruturação aí da vida mais responsáveis e que tem a ver com ordem, com forma de fazer as coisas acontecer. Para todos nós, a retrogradação, né, vai valer do dia 4 de junho desse ano até o dia 23 de outubro de 2022. Então, teremos aí alguns meses em que a gente pode ter atraso em obras, reformas, coisas de trabalho, negociações. É um período em que a gente precisa olhar para as nossas estruturas, para os nossos negócios, nossos bens imóveis e desenhar direitinho, percebendo aonde que a gente pode reconfigurar algumas decisões tomadas nos últimos tempos. Gente, essa é uma alunação em que a gente vai precisar lidar com o medo do abandono, o medo da separação, o medo da solidão, o medo da rejeição. É uma alunação em que a gente vai precisar lidar com a nossa carência, uma alunação em que a gente vai precisar aprender a conciliar e moderar para ter relacionamentos saudáveis, felizes. Então, menos cobrar do outro e mais auto-amor, mais se acolher, mais se dar aquilo que você tanto está esperando que venha de fora, colocar isso para dentro. Então, eu te desejo um ciclo muito lindo, desejo a todos nós um ciclo muito bonito, lindo como esse lugar incrível onde eu tô. Vamos juntinho, vamos curar aí essas nossas feridas relacionadas, né, a essas questões, bloqueios, traumas que a gente viveu, que é natural que a gente tenha vivido, numa cultura que nos atropela, numa cultura que prioriza os recursos materiais acima das nossas vidas, acima dos nossos direitos, acima do bem-estar e da qualidade de vida. Vamos desacelerar essa andada, por mais que haja muito movimento, é muito importante que a gente esteja presente. De que adianta você falar com 50 mil pessoas se você não consegue um papo de qualidade com alguém, se você não consegue uma conexão que faça sentido, que te dê afeto, que te dê sensação de crescimento, de fortalecimento, de segurança, né? Então eu acho que é um tempo de muito trabalho interno, é um tempo de se recarregar internamente, é um tempo que pede que a gente se reconecte com aquilo que é muito importante pra gente, mesmo nesse mar de informação. Talvez esse mar de informação, essa tempestade, essa ventania na vida, que também vai fazer a gente lembrar que a vida é muito maior do que trabalhar, ficar morta de cansada, se relacionar cansada, ter prazer cansada, deixar o prazer de segundo ou terceiro plano. E é um pouco sobre simplificar a própria vida e trazer aquele gás de novo. Onde anda teu gás? Ele tá aí? Vamos junto. Beijo!